A solenidade que hoje celebramos não é um convite a decifrar o mistério que se esconde por detrás de um Deus em três pessoas, mas é um convite a contemplar o Deus que é amor, que é família, que é comunidade e que criou o homem para os fazer comungar nesse mistério de amor. Na primeira leitura, depois de ter obtido o perdão de Deus para o povo, Moisés subiu sozinho à presença de Javé. Consigo levava as 2 novas tábuas de pedra que havia talhado e sobre as quais seriam gravados os mandamentos da aliança. Precisamente, aqui o autor insere a teofania, ou seja, a manifestação de Deus. Deus aproxima-se de Moisés na nuvem, a nuvem que paira a meio caminho do céu e da terra. É no Antigo Testamento um símbolo privilegiado para exprimir a presença do Deus que vem ao encontro do homem. Ao mesmo tempo, a nuvem simultaneamente esconde e manifesta. Sugere o mistério de Deus, escondido e presente, cujo rosto o homem não pode ver, mas cuja presença adivinha. Na primeira leitura, podemos ter as seguintes linhas: Deus é sempre para o homem o mistério que a nuvem esconde e revela. Detectamos a sua presença, mas sem o ver. Percebemos a sua proximidade sem conseguirmos definir o contorno do seu rosto. Apesar de o seu povo ter violado os compromissos que assumiu, Deus não só o perdoa o pecado do povo, mas propõe o refazer da aliança. É que, acima de tudo, este Deus do amor preza a comunhão com o homem. O seu objetivo é integrar os homens na família de Deus. Deus, da sua parte, faz de tudo para viver em comunhão com o homem. A segunda leitura, o texto que nos é proposto é precisamente a conclusão da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Se compararmos esta despedida com a da primeira carta aos Coríntios, ela surpreende-nos pela brevidade, frieza e impessoalidade. Não parece a despedida de uma carta de reconciliação, mas antes uma despedida entre partes que conservam uma carta tensão na sua relação. O apóstolo Paulo, coluna da igreja e gigante da fé, começa por deixar algumas recomendações de caráter geral aos membros da comunidade. Pede-lhes que sejam alegres, que procurem chegar à perfeição, que nas relações fraternas se animem mutuamente, tenham os mesmos sentimentos e vivam em paz. São conselhos que devem ser estendidos no contexto das dificuldades e tensões vividas recentemente pela comunidade. O mais notável desta carta é, contudo, a fórmula final de saudação. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Esta fórmula é a mais claramente trinitária de todo o Novo Testamento. É certamente de origem litúrgica. Assim, todos são convocados para viverem em verdade, em comunhão com Deus e em união com todos os irmãos. E no Evangelho deste domingo, nós fazemos a seguinte pergunta: qual o objetivo de Deus ao enviar o seu Filho único ao encontro dos homens? É libertá-los do egoísmo, da escravidão, da alienação, da morte e dar-lhes a vida eterna. Com Jesus, o Filho único que morreu na cruz, os homens aprendem que a vida definitiva está na obediência aos planos do Pai
e no dom da vida aos homens por amor. Vejamos bem, o Messias não veio com uma missão judicial, nem veio excluir ninguém da salvação. Reparemos neste fato notável. Deus não enviou o seu Filho único ao encontro de homens perfeitos e santos, mas enviou o seu Filho ao encontro do homem pecador, egoístas, autossuficientes, a fim de lhes apresentar uma nova proposta de vida. E com o amor de Jesus, todos podem ser inseridos numa dinâmica de vida nova e plena. Agora observamos. A salvação e a condenação não são, nesta perspectiva, um prêmio ou um castigo que Deus dá ao homem pelo seu bom ou mau comportamento, mas são resultado da escolha livre do homem, face à oferta incondicional de salvação que Deus lhes faz. A responsabilidade pela vida em definitiva ou pela morte eterna não recai assim sobre Deus, mas sobre o homem. No dia em que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, somos convidados a contemplar com João do amor e a espantar-nos com o peso que nós, seres limitados, pequenos grãos de pó na imensidão das galáxias, somos convidados por Deus a participarmos desta vida plena e definitiva. No entanto, rejeitar essa proposta de Deus às nossas vidas é um caminho de infelicidade que gera sofrimento e morte. A celebração da solenidade da Trindade não pode ser a tentativa de compreender e decifrar essa estranha charada de um em três, mas deve ser a contemplação de um Deus que é amor. Dizer que há três pessoas em Deus, como há três pessoas numa família, pai, mãe e filho, é afirmar três deuses e negar a fé. O Deus família torna-se trindade de pessoas distintas, porém unidas. Assim, a nossa linguagem humana e finita não consegue dizer o indizível, não consegue definir o mistério de Deus. O mistério da Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas, não pode ser compreendido por nossa inteligência humana, mas sim pelos olhos da fé. Assim peçamos à Trindade Santa a fé e a coragem para encararmos todos os desafios do dia a dia. Perseverar sempre na oração, que é o alimento necessário para o nosso crescimento espiritual. Que São Padre Pio de Pietrelcina nos abençoe e nos conduza àquele que nos deu a vida. Amém.